Vandeham Sri Guru Sri Jota Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavamischa Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishaka Vitam Mischa Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya, Vasudevaya. Haribol, Haribol, Haribol. Vamos dar continuidade aqui ao estudo, né, desse capítulo 13 do Bhagavad Gita, onde o Senhor Krishna está descrevendo para Arjuna, o seu discípulo, sobre os elementos que constituem a energia material. Esse capítulo é intitulado A Natureza, o Desfrutador e a Consciência. Ou seja, a natureza, Krishna vai explicar o que é Prakriti, né, a energia material, ou Kshetra, né, o campo de atividades no qual estamos tendo essa experiência aqui, porque muitas vezes a pessoa pergunta, né, mas o que é esse mundo? Onde estou? E aí esse capítulo 13, Krishna está explicando as suas energias que constituem esse campo de atividade. E depois ele está falando aqui o desfrutador, a natureza, o desfrutador. Quem é que está desfrutando esse campo de atividades? E qual é a real energia de desfrute? Como podemos desfrutar realmente com plena consciência? E depois ele fala, né, da consciência em si, o que é essa consciência que desfruta essa natureza, ou evolui, ou aprende a progredir com essa consciência espiritual nesse mundo. O Bhagavad Gita, através de Krishna, nos dá todos esses pormenores. Lógico que esse capítulo aqui ele é expandido no Srimad Bhagavatam, para quem tem interesse em compreender como desde lá da origem do universo, como o Senhor Brahma, que é o criador do universo potencializado por Krishna, através do Senhor Vishnu no coração dele, cria todo esse universo, porque tudo no final é a natureza material e os seus elementos intercambiando, né,
conexões, relações, mutações, transmutações ou transformações que vão criar todos esses aspectos dimensionais que podemos verificar assim de uma forma mais grosseira ou de uma forma mais sutil. Então essa compreensão é muito necessária para quem quer entender como está agindo aqui dentro desse campo de atividades. Então hoje nós vamos estudar aqui, né, o verso 4 e até o tempo aí de uma hora, 1h20, que é o tempo estipulado aqui das nossas aulas. Nós vamos ler então o verso 4, né, dando continuidade a essa explicação. Então, se você chegou aqui nessa aula, você veja as aulas anteriores para ficar mais afinado com esse conhecimento que o Senhor Krishna está passando. Então, no verso 4 é dito, né? Tatki chetram jatcha jatricha jadivikari jatascha jata sacha jodyachi pravavascha tatsamasena me ishrunu. Tradução. Então o Senhor Krishna diz para Arjuna: agora, por favor, ouça enquanto faço uma breve descrição deste campo de atividades e de seus elementos constituintes, e também de quais são as suas mudanças, qual a fonte que o origina, quem é este conhecedor do campo de atividades e quais influências ele exerce. De modo que a gente pode ver esse apanhado aqui, né, geral, de tudo o que é esse campo de atividades e como acontecem as interações entre os elementos grosseiros e sutis, no qual, né, assistimos essa mágica aqui acontecer à nossa volta. Então, o Krishna está falando aqui, né, ele, né, educadamente, né, por favor, ouça essa breve descrição. Krishna, né, pedindo a Arjuna, né, por favor, porque geralmente as pessoas não se concentram enquanto uma autoridade está falando, o conhecimento mais importante da existência. Então Krishna está falando, por favor, né? Ele fala para Arjuna, mas ele está explicitando para todo mundo. Por favor, eu estou falando, eu sou Deus, eu sou a autoridade suprema. Imagina, né? Krishna, o próprio Deus, pedindo, dê uma atenção maior para isso que eu estou falando, por favor. E ele fala assim, ouça enquanto eu faço uma breve descrição. Nos Vedas, essa descrição mais expandida está presente, mas se você entende pelo menos o mínimo, você já vai se situar de um modo perfeito enquanto você está tendo experiências nesse mundo, nesse campo de atividades, através desse corpo material, dessa forma humana, que também faz parte desse campo de atividades, tá? Apesar do corpo humano estar experimentando esse campo de atividades, ele só experimenta esse campo de atividades porque ele não é diferente da experiência. Através da forma você contempla e absorve a informação que está à volta desse corpo, que é esse corpo mesmo. Então esse é o mistério da mágica, de Maya, da ilusão. E toda a nossa ignorância ou prisão se deve a você achar que você é diferente do mundo. Tá? Então, por isso que as pessoas elas estão em conflito, porque elas ficam brigando com o mundo, e aí surgem as dualidades, onde você acha que o mundo é bom, ou que o mundo é ruim, ou que o mundo é certo, ou é errado. Aí se desenvolve todas as ideologias, né? Todas as configurações intelectuais, mentais, filosóficas, religiosas, surgem desse questionamento onde
você se identificando com o corpo, isso é o falso ego, é a mente, naturalmente você começa a se distanciar dessa união energética, porque o universo nada mais é do que esse corpo expandido. E tudo isso está dentro da mente divina. E são esses assuntos que Krishna está querendo explicar aqui nesse mundo e está dizendo qual a consciência que você tem que ter por trás dessa percepção. Vimos no verso passado que Krishna explica que nós somos o observador, somos a testemunha desse teatro, desse cenário onde o nosso corpo, essa forma humana, está atuando. Então você tem que saber como atuar nesse mundo de uma forma perfeita, de acordo com a autoridade do Senhor Supremo, que nos acompanha dentro do nosso coração também, experienciando com a gente essa chamada assim, vida material. Através de nós, Krishna experimenta o nosso desenvolvimento também, porque nada pode existir sem que Deus esteja mantendo. Deus é a vida da nossa vida. Assim, Ele nos mantém como a testemunha que observa e mantém também a experiência dessa forma humana, da mente, dos desejos, da interação, né, dos elementos grosseiros e sutis, e que são regidos por esses três modos da natureza material, que são a compilação básica de tudo o que acontece na vida de cada um. E o Bhagavad Gita explica isso tudo perfeitamente, só que nós temos que meditar sobre isso. Temos que nos afastar desse falso ego. Temos que nos render aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, que habita em nosso coração. E durante toda a nossa assim chamada vida material, ou a vida de sonho, temos que estar conscientes de quem somos e do que devemos estar fazendo aqui nesse mundo para nos mantermos com essa lembrança constante de quem somos e da presença divina em nosso coração, para que tenhamos essa relação íntima com Deus, momento a momento, até a hora da morte. Infelizmente, a maioria das pessoas vai ouvir um conhecimento como esse, que aparentemente é metafísico, mas não vai ficar assim estimulado a permanecer nessa posição espiritual, porque realmente a mente, né, em Kali Yuga, de acordo com o condicionamento e a programação com que ela é estabelecida por um sistema demoníaco, a pessoa raramente sente uma vontade real de se render a Deus de fato e se preparar para voltar para o mundo espiritual. Por isso Krishna está falando aqui no Bhagavad Gita, que Samahatma Sudurlabha, que tal grande alma que se rende a mim, que realmente entendeu a natureza desse campo de atividades, o propósito dessa forma humana, como Krishna, através de Vishnu e a alma estão presentes nesse corpo. A pessoa que entende tudo isso, naturalmente, segue com firmeza em seu destino supremo, que é se estabelecer nessa consciência, né, de Krishna, nessa consciência divina, e assim desenvolver o seu corpo espiritual para que após a morte desse holograma, desse avatar físico, ela possa se estabelecer nessa chamada assim, dimensão divina chamada Vaikuntha Loka Dhamma. Agora, no momento, porque nós estamos nos identificando com esse corpo material, nós estamos numa dimensão de Maya, não é uma dimensão divina, apesar de Maya ser uma energia de Deus. Mas então nós estamos numa dimensão material. Atualmente aqui, né, enquanto eu falo, nós estamos na terceira dimensão, caminhando para a quinta dimensão, atualmente dentro do processo inteligente da evolução de todos os seres nesse universo, no qual o semideus, né, Gaia, que é o espírito desse corpo planetário, também está evoluindo.
E se você está aqui nesse planeta, você também tem que saber tudo isso, o que é o campo de atividades, conforme Krishna explica, e também pelo lado externo, entender essa rede, né, energética, eletromagnética da Terra que está ascensionando também. Então você avança pelo lado de dentro e pelo lado de fora, usando, né, essa interação e compreendendo que o lado de fora nada mais é do que o reflexo da sua alma. Não existe fazer algo do lado de fora, existe você vibrar de uma determinada maneira para que esse mundo de sonhos aconteça. Assim como no espelho, se você está olhando no espelho, a imagem que está no espelho, ela não vai se mexer se você quiser. Você que tem que se mexer. E aí a imagem se mexe igualmente. Da mesma forma, se você está situado na sua realidade, né, espiritual, já que você se rendeu a Deus e compreendeu aquilo que você é, naturalmente, o mundo assim chamado material, que é um espelho reflexo do espírito, vai manifestar a natureza espiritual. Por isso que o devoto, ele não se preocupa, porque ele entende isso profundamente. Ele sempre está situado nessa posição onde ele, o espírito, ao olhar o mundo material, ele está vendo a energia de Deus em tudo, em todos. Por isso é falado, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você passa a amar a vida, não passa a amar alguém, ou algo, ou uma situação, ou um lugar especificamente. Quando você está com Deus, você ama a vida, porque você entende que a vida é a energia de Deus acontecendo. E cria todo esse teatro, né? Onde estamos nos movimentando aqui, e de acordo com a consciência de cada alma, nessa assim chamada encarnação humana, uns estão mais interiorizados, mais próximos de Deus, mais potencializados por Deus, nesse sentido da inteligência, da sensibilidade, e outros estão assim completamente desconectados de Deus, simplesmente vivendo, pensando que são esse corpo material, e aí levam uma vida tipo animalizada, uma vida só de tentar, dentro desse mundo, obter algum prazer, alguma felicidade, que é impossível. Felicidade nesse mundo é felicidade mental. E felicidade mental é uma ilusão também, assim como o sofrimento também é mental. É uma ilusão também. Então, quando queremos falar de prazer, de felicidade, de bem-aventurança, significa que você está vivendo no espírito. Felicidade real significa o prazer do espírito, e o prazer do espírito significa que ele está conectado com Deus. E essa conexão com Deus significa que o espírito, né, está desperto amorosamente para seguir o seu caminho de uma maneira, né, incrível nesse mundo, dele poder ser usado por Deus para estar aí dentro desse mundo de sonho, falando os princípios, né, a realidade do conhecimento. Raja Vidya, Raja Guhya. Esse é o conhecimento real, o do Bhagavad Gita, é o conhecimento mais confidencial. E assim também o próprio Deus, ele vem a esse mundo, né? Ou ele se manifesta de acordo com a potência dele, infinita, porque Deus pode fazer qualquer coisa. Então ele vem e se manifesta aqui e fala o Bhagavad Gita. E aí você é um Arjuna. Por isso que você tem que ouvir com muita atenção os versos do Bhagavad Gita. E se você não entende muito bem, você tem que se aproximar de uma pessoa que já está vivendo a verdade do Bhagavad Gita. E daí nesse verso, Krishna está falando, por favor, Arjuna, ouça o que eu estou te falando. Porque a ideia de Krishna é que você desperte, que você se entusiasme em se manter nessa consciência espiritual e divina. Certo? Então, Krishna está falando, eu vou fazer uma breve descrição desse mundo, desse campo de atividades.
que é essa coisa assim que o mundo parece tão misterioso, tão místico, né? Aí o pessoal fala, é a Matrix, é a Matrix. Mas na verdade não tem mistério. Você entende? Você tem que entender a energia básica que está por trás de toda a manifestação. Tudo isso aqui que você está vendo são átomos, certo? Se você pegar uma forma, 1% só que é matéria, 99% é energia. Só que os átomos, eles vibram tão rápido, que a forma parece que é concreta, né? E aí você tem que entender o que está por trás desses átomos. Isso é o que se chama o Brahman. Brahman é a energia de Krishna que possibilita que nós, né, através da nossa mente e através desse corpo, criemos a experiência necessária de acordo com aquilo que o espírito sente necessidade. Tudo que você está criando na sua vida nada mais é do que a expressão do espírito. Se lembra que eu falei? Tudo aqui do lado de fora, inclusive esse corpo, é um reflexo do espírito que você é. E se você está manifestando uma determinada situação, uma determinada relação, o lugar que você está, a família que você veio, né? Tudo que está acontecendo foi porque você inconscientemente ou conscientemente, né, desejou experimentar para evoluir a sua consciência. E aí, dentro desse mundo, de acordo com a sua consciência, como eu falei, algumas pessoas estão mais próximas de Deus, no sentido da realização, outros já estão realizados, outros estão meio realizados e outros estão completamente esquecidos de Deus, vivendo como bestas humanas, né? São pessoas assim piores que os animais, que pelo menos os animais usam o instinto de uma forma natural. Já o ser humano bestial usa o instinto de uma forma assim, artificial, né? Uma forma viciada, degradada. E nós temos que aprender tudo isso, que isso aqui é o espelho. Mas é o espelho de quê? Esse mundo material, esse campo de atividades universal, é um espelho de quê? É o espelho do mundo espiritual Vaikunta. Aqui, nesse mundo em que a gente vive, é como se fosse uma sombra do mundo espiritual, que representa, no caso, a luz. E essa luz está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós. E é isso que Krishna está explicando aqui. E assim, né, de aula em aula, vamos compreendendo esse processo. Porque a partir do momento que você está situado na substância que é a base da manifestação de tudo que você consegue contemplar com os seus sentidos, seja num aspecto grosseiro ou num aspecto mais sutil, considerando também as interações emocionais, mentais, intelectuais ou intuitivas de tudo que existe, se você considera, se você vive na consciência dessa substância que está por trás, que é a base de tudo que existe, então você não se ilude mais, porque apesar das diferenças, você enxerga a unidade que sustenta tudo isso. E essa unidade é chamada o Brahman. E esse Brahman é uma energia que emana de Krishna. Nós, como espíritos, partes integrantes de Krishna, somos átomos desse Brahman. O Brahman é como um grande oceano e nós somos gotas desse oceano Brahman. E aí nós estamos manifestando a nossa situação de existência particular, assim como existem também vários universos onde o Senhor Krishna entra como o Senhor Garbhador, Kashai e Vishnu. Isso tudo é explicado no Srimad Bhagavatam. E esse universo chamado Vishvara Rupa, né? Rupa quer dizer forma, Vishva quer dizer universal. Então essa forma universal é como se fosse o corpo de Vishnu.
assim como nós temos um corpo que experimenta essa energia, né, assim chamada material, que é uma criação nossa, assim também o Senhor Vishnu, através do Senhor Brahma, que é o Criador do Universo, experimenta todo o universo como uma experiência também. Os universos também são consciências se desenvolvendo, sendo criadas, mantidas e dissolvidas num tempo certo, e depois todo mundo se dissolve, todo mundo entra dentro de Mahavishnu, que é a primeira expansão de Krishna dentro disso que se chama a existência material, que existe antes que os elementos materiais fossem criados. Logo, Krishna, ele é o artista supremo, né? É o engenheiro supremo. Através de Mahavishnu, ele manipula, né, os elementos através da energia chamada, né, Mula Prakriti. E aí começa o ciclo de Manvantari, né, que é o ciclo de manifestação no qual os universos surgem e cada pessoa que está dentro desse universo macro manifesta um universo micro, numa relação plena de unidade com esse universo. E isso, apesar de ser algo metafísico, acredito que eu estou falando aqui numa linguagem que é inteligível para qualquer um. Está tudo existindo em tudo. E Deus é a base de tudo. E você é uma parte de Deus, onde Deus está se auto-experimentando através de você, essa experiência maravilhosa que é a existência material. E aí ele está falando, eu quero agora que te experimentar lá no mundo espiritual. O que é Krishna nos experimentando no mundo espiritual? É nós termos um corpo espiritual e ele quer experimentar isso que se chama amor, essa energia que se relaciona diretamente com ele. E nós temos que aprender a despertar esse amor enquanto presentes nesse estágio humano, que é um estágio maravilhoso. Quando você está numa forma humana, a forma humana é a forma desejada até pelos semideuses. Essa forma que nós temos agora de poder estar ouvindo essas coisas, de poder estar lendo o Bhagavad Gita, de poder estar cantando o santo nome de Deus, estudando os passatempos divinos, se associando com almas mais elevadas que têm a potencialidade direta de Krishna em seus corações. Tudo isso é muito, muito incrível. E nós temos que fazer, né, esse exercício que é chamado de sacrifício, o exercício sagrado da nossa vida, porque senão a nossa vida é o quê? Não é nada, é um engano, é uma inutilidade. Por mais prazeres que você tenha nesse mundo, por mais que você se divirta, por mais dinheiro que você tenha, por mais facilidades, assim, tudo isso é inútil. Se você está se identificando com um corpo material e usando, né, esses assim chamados benefícios ou bom karma para se degradar, para se afastar cada vez mais de Deus. Por isso que o Mestre Jesus está falando de que adianta você ganhar o mundo se você vai perder a sua alma. Desperta, criatura. Entendeu? Então todos os mestres que já vivem nessa relação unitiva de amor com Deus, em Bhakti Yoga, naturalmente, eles só têm um problema na vida, é quando eles veem todo mundo dormindo, eles estão acordados. Assim como uma pessoa que enxerga numa terra de cegos, né? Ele está 100% melhor que todo mundo, só que ele se sente mal, porque ele está vendo e todo mundo não enxerga nada, fica tateando. E aí Deus dá o poder para essa pessoa que enxerga, né, o poder de cura, ou de tecnologia, ou de medicina, né, vamos colocar nos tempos modernos, de fazer com que as pessoas vejam. Ele fala, vem cá, vem que eu vou operar a sua visão. Que isso é o conhecimento do Bhagavad Gita. Esse conhecimento que Krishna está falando vai abrir a nossa visão espiritual. E aí a pessoa que enxerga chega para os cegos e fala, venha, eu tenho uma maneira de abrir os olhos, seus olhos, para vocês enxergarem as cores, as formas, a beleza, né? E aí as pessoas
não querem, não estão interessadas. Não estão interessadas em estudar o Bhagavad Gita, não estão interessadas em cantar o santo nome de Deus, que são as ferramentas que fazem você ter olhos espirituais. E aí cada pessoa tem um livre-arbítrio, se bem que o livre-arbítrio feito na ignorância, eu não quero, ou eu acredito que Deus é assim, eu acredito que Deus é daquela maneira, que a minha religião é assim, que eu tenho um ideal. Então tudo isso são pessoas ignorantes, cegas, que não realizaram Deus em seus corações. E por não enxergarem o fato, a verdade, elas continuam teimosas, né? Repetindo vida após vida nessa cegueira, nessa ignorância. E o Bhagavad Gita é a luz do meio-dia, iluminando tudo, né? O sol do meio-dia. E as pessoas querem ficar, né, querem permanecer trancadas dentro de seus quartos escuros, e a pessoa que tem esse conhecimento fala, deixa eu abrir a porta do seu quarto, saia, saia. Assim como na caverna de Platão, né? O mundo real acontecendo, mas as pessoas queriam ficar dentro da caverna olhando o mundo das sombras, que é o mundo da mente, da projeção das sombras. Que é esse campo de atividades aqui que a gente está nesse momento. É tudo sombra. E aí esse capítulo 13, Krishna, ele está realmente querendo nos explicar o que é isso. O que é isso tudo? Esse casulo energético que começa com sua forma material, que é responsável por contemplar através dos sentidos as formas, os sabores, os aromas, os sons, né? Os tatos. Então, tudo isso é uma interação. Quem é o centro dessa interatividade dos sentidos que dão possibilidade a você viver nesse assim chamado mundo dos sentidos? É a sua mente é o centro. A sua mente é que está manifestando os sentidos e esse corpo aqui, que é o pensamento base para você viver a sua ilusão. E aí, através da prática espiritual, você se situa no espírito, como uma parte integrante de Krishna, como um servo eterno amoroso de Krishna, e passa a perceber o sonho, a ilusão. E quando você entende que tudo é a energia de Deus que está sustentando essa ilusão da sua mente, que você está criando porque você está em ignorância, né? Você realmente se rende a Deus e daí você vai passar a ver Deus em tudo. De modo que, apesar de todas as diferenças, você vai entender que tudo é uma coisa só. Que isso tudo que eu estou falando aqui é até a base da filosofia impersonalista. Quando você vê Deus como o Brahman. Então, ver Deus como Brahman e pensar, não, eu sou essa energia, essa substância, isso aí é a filosofia impessoal. Mas aí Krishna fala no Bhagavad Gita que quando você chega nesse estágio, que é o primeiro estágio da realização espiritual, que é muito importante, né? Devemos fazer isso, nos situar no espírito, entender todo esse mecanismo da ilusão. Então Krishna fala, mas quando você está nessa posição, aí é que começa a vida espiritual, porque você se dissociou do seu falso ego. Onde você está pensando que você que está agindo nesse mundo, que você que está fazendo acontecer, eu fiz, olha só como eu sou importante, esse orgulho, né? Então, quando isso tudo é eliminado e fica o espírito, o servo amoroso de Deus, né? Você simplesmente vai se render a Deus, aí que começa a sua vida espiritual. E ao se render a Deus, voltando àquele exemplo do espelho que eu dei, né? Você se situa na posição de servo eterno de Deus, de Krishna, e aí, naturalmente, esse mundo aqui se torna o quê? Um reflexo daquilo que você é. O universo só pode ser o reflexo daquilo que você é. Se você acha que você é esse corpo material, o mundo material vai ser uma manifestação, o campo de atividades vai ser um reflexo de Maya.
E se você está situado no Espírito e plenamente rendido a Deus, esse universo vai ser um reflexo de Krishna. Compreende? Daí temos que ser sagazes, né? Espertos, compreender que não vale a pena investir nas coisas desse mundo material, pensar em futuro, que nada mais é do que uma continuidade que você tenta melhorar do seu passado já vivido, que é uma simples continuidade do passado, do seu futuro, enquanto você não está vivendo aqui agora em Deus. Então essa é a beleza do conhecimento, onde você abarca todas essas ideias, né? Então Krishna está falando aqui, ouça, Arjuna, ouça essa aula aqui outras vezes, é muito importante, né? Então o reflexo, como eu estava falando antes, desse momento que eu estou fazendo agora, o reflexo é o serviço devocional. Eu coloquei esse corpo aqui para fazer o serviço devocional. Eu estou falando de Krishna, eu estou falando do Bhagavad Gita. E aí você está sempre refletindo a sua bem-aventurança, o seu prazer interno de estar com Deus, principalmente considerando as pessoas que estão mais internas, mais ligadinhas ali intimamente com Deus. Não tem como. Esse universo desse corpo, né, vai ser simplesmente a ação espiritual. Isso que é o serviço devocional. E Krishna fala, você tem que se situar naquilo que você é na realidade para você manifestar o serviço devocional, e ao você seguir a sua vida nessa vibração, chamada serviço devocional, ou ação para satisfazer o divino que está no seu coração, naturalmente você vai se qualificar para que na hora da morte essas ações, esse serviço devocional amoroso continue em Vaikuntha Lokadama no mundo espiritual. Isso é tudo que temos que fazer, e temos que entender que não estamos fazendo nada a nível físico ou mental, tudo isso está sendo feito pelos modos da natureza material, e que Krishna, Vishnu em nosso coração, ele já está cuidando da alma que escolheu se render a ele. Em conhecimento pleno. Você não pode escolher Krishna em ignorância, porque você vai mal interpretar o Senhor Krishna. Você vai duvidar da existência de Deus, você vai questionar a forma de Krishna. Porém, quando você se situa em vida espiritual real, com Deus no seu coração, você realiza Krishna, ele te dá essa misericórdia. É impossível você entender Krishna enquanto você não se render a ele. Por isso que no capítulo 11, né, repetimos isso toda vez. O Senhor Krishna está falando a Arjuna, eu só me revelo assim como você está me vendo face a face, Arjuna, quando a pessoa se estabelece, né, no serviço devocional indivisível. Ou seja, ela escolheu, nessa forma humana, se libertar de Maya, da Matrix, e voltar para o mundo espiritual. De modo que isso que é o importante. Não é assim o que o Senhor Krishna está explicando tecnicamente ou metafisicamente, o que é esse universo, como você está nesse mundo. Isso é interessante, de acordo com uma perspectiva espiritual. Mas o mais importante é isso. O Bhagavad Gita, a essência do Bhagavad Gita é Krishna falando, eu sou Deus e você tem que se render a mim. Fazer de mim seu único refúgio. Compreende? E a partir do momento que você está vivendo em Deus no seu coração, tudo se torna muito simples. Deus, ele te dá inteligência para você falar aqui toda a filosofia védica, né? Ele dá toda a inteligência, porque você é Satiti Ananda, você é Titi, você é o conhecimento pleno do Espírito. E quando você se situa na sua posição espiritual, você lembra, porque você já sabe sem pensar. Você já é uma parte de Deus. Isso tudo é manifestado quando você está vivendo nessa intimidade com Deus. Esse é o maior ganho, né, que alguém pode ter, usar essa forma humana para
ascensionar a sua energia e viver no espírito. Como dizia Srila Prabhupada, se você está nesse mundo, esse mundo é um limão, mas você tem que aprender a fazer uma limonada. Essa vida é amarga, como limão, mas com o doce do serviço devocional ou da sabedoria divina, esse limão, a vida desse corpo físico, que é uma fonte de misérias, né? Nasce, adoece, envelhece, morre, aí volta de novo e só sofrimento mental, desequilíbrio emocional, físico, e problema, e ansiedade, depressão. Esse é esse corpo material. Então ele é o limão. Ele não é bem-vindo, assim, em última análise. Mas se você, pelo menos, está situado numa forma humana, isso é muito bom quando você entende que a forma humana é uma forma que te é dada por Deus ou um instrumento que vai facilitar você viver na consciência de si mesmo. Na forma humana é que você se pergunta, quem sou eu? O que é esse mundo? Quem é Deus? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Essas são as perguntas que o Bhagavad Gita está respondendo aqui para você. Entendeu? Então, essa forma humana você tem que realmente dedicar toda a sua trajetória, todo o seu tempo, sua energia, para viver na verdade que está por trás dessas perguntas. Então, de onde eu vim? Eu vim de Deus. Para onde eu vou? Vou para Deus. Quem eu sou? Uma parte integrante de Deus. O que eu estou fazendo aqui? Aprendendo a acordar, despertar e voltar para Deus. Certo? Então é isso que estamos fazendo. Quanto à aquisição de coisas materiais ou coisas, né, emocionais, tudo isso aí está dentro de uma programação kármica, vai vir para você. Tudo que é bom, tudo que é ruim, vai vir para você de acordo com aquilo que você plantou numa vida passada. Você tem que sair fora disso, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Você não tem que se preocupar com isso. Não vos preocupeis com amanhã. Já basta o que está acontecendo das besteiras que você já fez na vida passada. Nesse sentido dualista de experimentar coisas boas ou coisas ruins. Não fica alimentando na sua mente que eu quero isso. Igual a criança chorando, não, papai, eu quero esse brinquedo, você tem que me dar esse brinquedo. Assim, né? Não, o meu sonho é isso. Não, não tem sonho. O sonho é um sonho, entendeu? A realidade é que você cocria com Deus. Você pode cocriar qualquer coisa com Deus. Esse é o maior ganho. Você não está dependendo de nada externo, você não está chorando pelo que você não tem. Você tem tudo, você tem Deus. Por isso que o Mestre Jesus está falando. Se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, essa união em amor qualitativa com Deus no seu coração, os acréscimos, eles vêm naturalmente. Vêm naturalmente, porque Deus é que está controlando tudo. E se Ele está no seu coração, você fala assim, Deus, cuida dessa minha vida aqui, porque eu já vacilei durante tantas encarnações, e eu não quero ficar aqui mais tantas encarnações sem saber o que eu vou fazer, quem sou eu quero logo realizar essas coisas todas. Então, Krishna fala, então deixa que eu cuido da sua vida, eu te conduzo da melhor maneira possível para o destino supremo, porque é isso que Deus quer. Deus, ele quer experienciar a relação de amor com cada entidade viva, com cada centelha divina, que é parte dele. Por isso que Deus se expande, porque ele se expande amorosamente. Nós somos o fruto do amor divino. Nós somos a energia de amor de Deus. Às vezes a pessoa usa, né, essa palavra, né, Deus é amor. Então Deus é amor, se Deus é amor, nós somos partes dele, nós somos amor também. E é nesse amor que acontece a relação verdadeira, e nós queremos essa relação. E daí quando a gente tenta amar uma pessoa, ou amar um lugar, uma casa, uma situação, um objeto, esse amor é pervertido, é a sombra. Você nunca vai conseguir amar nada nesse mundo, porque esse mundo é o mundo da mente, não é o mundo do espírito.
Compreende? Você tem que aprender a amar a Deus, e Deus está aqui agora no seu coração, e todos os dias você tem que entrar nessa intimidade da sua vida espiritual, para que Deus ele vá se revelando na proporção da sua rendição a Ele. Então essa é a beleza desse jogo no qual estamos aqui agora. Isso tudo é revelado, mas Krishna é muito bondoso. Ele fala assim, ó, você tem a liberdade, você tem a independência de tentar amar outras coisas, mas você só vai se frustrar. Há bilhões de vidas você está amando outras coisas e nunca se satisfez. Você está buscando a felicidade há inúmeras vidas e continua agora buscando a felicidade e vai continuar buscando amor e felicidade em outras vidas infinitamente. Até que você desperta e entende, porque eu estou amando e buscando a felicidade na plataforma errada da mente, eu tenho que buscar esse amor na plataforma espiritual. Por isso que Krishna é apaixonado por Srimati Radharani. Radharani é a personificação do amor de Deus. Deus ele só quer se relacionar com aquilo que é amor. E você é o amor de Deus, assim como Srimati Radharani. Só que você é a energia de Deus. E isso é maravilhoso quando você começa a sentir esse real sentimento de amor por Deus. Daí os mestres dizem, ama a Deus sobre todas as coisas, porque enquanto não tiver esse amor com Deus, é impossível você amar o próximo, porque você não pode amar o próximo mentalmente. Você tem que estar imbuído desse amor, você tem que estar transbordando o amor divino para você conseguir se relacionar ou amar qualquer coisa que seja nesse mundo. Então você passa a amar a própria vida. Vitalmente você é um ser amoroso, luminoso, caminhando nesse mundo, distribuindo o amor a Deus através da sabedoria, da transparência que você tem exemplarmente de estar cultivando isso na sua vida e já ser, né, performaticamente um ser fantástico nesse mundo, que é a realidade de todo mundo. Todo mundo é um ser fantástico, único nesse mundo. Todo mundo é uma impressão digital de Deus, com talentos e qualidades específicos, onde Krishna está querendo se relacionar, só que as pessoas continuam, eu sou o corpo, existe o tempo, hoje é hoje, ontem foi ontem, aí vai ter o amanhã, e você fica nessa maia. Então só existe o aqui e agora. Você tem que dormir em Krishna, acordar em Krishna. Né? Então quando você acordar, você já tem que lembrar, eu sou um espírito, eu estou aqui num ser planetário, que tem uma vibração X, que tem uma informação meio que caótica, que é Kali Yuga, existe um processo espiritual e eu tenho que realmente seguir, né, dentro da minha independência, do meu livre-arbítrio, esse lado divino, porque senão eu vou ficar nessa roda de samsara, vou ficar nessa roda que nunca termina, né? Nesse oito, assim, infinito, eu nunca chego, eu sempre estou no mesmo lugar. Então temos que ter essa consideração, estudar o Bhagavad Gita é incrível, né? Ser inspirado por Deus também para falar tudo o conteúdo do Gita de uma forma bem simples, né? Krishna, Vishnu, ele nos capacita a isso, porque você já está vivendo nele, você fala com prazer isso. Essa assim chamada filosofia do Bhagavad Gita, né? As palavras de Krishna do Bhagavad Gita, tudo é Krishna. Quando a gente fala o verso inicialmente aqui, na aula, só de ter falado o verso, eu já criei a ambientação para que essas palavras se tornem uma expansão verbal, consciente de tudo o que deve ser falado nesse exato momento em que eu estou usando essa minha forma humana em serviço devocional, nesse campo de atividades que nada mais é do que uma ilusão da mente. Mente essa originada da alma, do espírito. Espírito esse que somos originados da suprema personalidade de Deus, que habita em nosso coração, que representa
esse reino dos céus que os mestres tanto pedem para a gente ir, né, em primeiro lugar. Para aí que aí a nossa vida vai ficar sintonizada com o divino e tudo vai ficar perfeito. Karma que segue, mas você já está fora desse karma, você está no aspecto transcendental de existência. E isso que todo mundo tinha que fazer. Por isso Krishna vem aqui e fala de um modo sucinto, né? Quando ele fala assim, faça uma breve descrição deste campo de atividades e de seus elementos constituintes. Então, o campo de atividades, né? Na física quântica eles têm mania de chamar isso do vácuo quântico, né? Ali, a partir do vácuo quântico, todos os elementos nos seus níveis mais atômicos, né, no nível mais microscópicos, eles começam a se combinar, vão formando os elementos vão se combinando até que tudo é criado como nomes e formas dentro desse aspecto material. Não é assim? Então, da mesma maneira, esse Brahman pode ser considerado esse vácuo quântico, a energia de Deus criativa. Na teosofia, esses átomos, assim chamados primordiais, são chamados espírito-matéria, porque cada átomo é a consciência de Deus. Tudo está funcionando perfeitamente. Por isso aqui é chamado um cosmos, né? É uma ordem da inteligência divina que está acontecendo por algum motivo, e a gente também não sabe porque às vezes escolheu estar aqui ou porque essa experiência está acontecendo, mas isso não importa, isso você vai saber depois. O que importa é que agora você compreendeu que você não é esse corpo, que você não é essa mente, que você não é as emoções, que você é um filho perfeito de Deus e que você tem que ser perfeito como é perfeito o Pai que está nos céus, que está no reino de Deus, que está na dimensão unitiva do Espírito com o Espírito Supremo. Assim, quando estamos em consciência de Krishna, ou no estado do Cristo, né? Quando você está ungido com essa consciência, você age em consciência de Krishna. Você faz a vontade de Deus. Não é você que faz fisicamente, mas a obra é feita pela energia divina junto com você. Você está co-criando essa obra. E essas coisas que nós temos que nos aprofundarmos cada vez mais. Então, esse capítulo 13 do Bhagavad Gita está explicando todas essas coisas. É maravilhoso. Vamos aprofundar mais, né? Então, ele fala assim, ouça essa breve descrição desse campo de atividade, dos seus elementos constituintes e também de quais são as suas mudanças. Então, mudanças, né? Esse mundo material ele é caracterizado pelo seu aspecto temporário. Tudo começa, tudo tem uma maturidade, tudo tem um envelhecimento e tudo termina. Então, quem está responsável pelo término de tudo, vamos dizer assim, que tudo termina para nascer novamente em outro tipo de consciência. Quando termina esse corpo material aqui do Bhakta alemão, esse término é para começar outro tipo de experiência, se você não sair desse mundo material. Ou também pode terminar completamente e você voltar para o mundo espiritual. Se você tiver treinado a sua mente como uma grande amiga que vai te favorecer inteligentemente para você se situar no espírito. E daí o ser que é responsável por todo esse tipo de mudança, de transmutação energética dentro desse campo de atividades é o Senhor Shiva. E o Senhor Shiva, ele é uma expansão do Senhor Vishnu. E o Senhor Vishnu é uma expansão de Krishna. De modo que o Senhor Shiva também é Krishna. Só que ele atua nesse modo da ignorância, do falso ego, onde o esposo de Shiva é Maya.
Então, esse campo de atividades, basicamente, quando em ilusão, é regido pelo Senhor Shiva. Por isso, essas mudanças, esse aspecto temporário, onde tudo nasce, existe por um tempo e depois é dissolvido para que a consciência que assumiu essa forma vá para outra experiência em outra forma, ou angelical, ou de semideuses, ou volta para o estágio animal. O Bhagavad Gita diz que você, dependendo do uso que você fez da sua vida, você pode se degradar tanto que você volta a um estágio bestial, animal. Tá? Então temos que considerar tudo isso. O que estamos fazendo nesse exato momento? Como estamos usando a nossa vida? Qual tipo de serviço devocional estamos executando para satisfazer o Senhor Supremo que habita em nosso coração? Cada pessoa tem um talento, uma ação específica para agradar a Deus. No Bhagavad Gita, Krishna fala, mesmo que você me ofereça um copo d'água, assim, serviço devocional, um copo d'água, uma florzinha, um sorriso, né? Krishna já está considerando isso um serviço devocional. E se você pode falar o Bhagavad Gita, esse é um serviço devocional excelente, no qual eu fico sempre em gratidão de poder exercer essa atividade da verbalização. Mas não é superior a nada. O que vale sempre que Krishna considera é o tipo de amor que você está colocando nesse serviço para ele. Porque isso é que está purificando a sua vida. Porque Krishna, ele não precisa de nada. Ele não precisa de nada. Ele é completamente independente, autossuficiente. Mas aí ele cria esse passatempo de que, esse devoto está me agradando. Mas ele não está olhando para o que você está oferecendo, por que eu estou falando aqui. Ele está vendo a intenção por trás, como você está se relacionando com ele no seu coração. Isso que é a essência. Cada um faz o que tem que fazer. É igual falar assim, todo mundo tem que ser engenheiro. Não, o lixeiro, né? A pessoa que oferece o cafezinho, todo mundo é importante, cada um está no seu talento ali. Mas se a pessoa está servindo o cafezinho com muito amor na empresa, fazendo o café da melhor qualidade, ela é mais importante do que o engenheiro que faz as coisas assim, só para ganhar dinheiro, com má vontade, faz aquilo porque é um ambicioso, que só quer, né, parecer famoso no mundo. Então essa pessoa em Krishna não considera, ele está considerando aquela mulher que faz o cafezinho, que, né? Assim, estou tentando dar uma analogia assim. Você não tem que fazer nada para Deus. Você tem que transbordar o seu amor por ele. E isso se manifesta na forma de algum serviço. Certo? Tem alguém que lá vai no templo, vai varrer o templo. Por que essa pessoa é menos importante do que a pessoa, o guru que está sentando lá e falando uma super palestra? Assim? Para Krishna é a mesma coisa. Krishna está vendo a alma, ele está vendo o que você está fazendo. Se ele te potencializou como um guru, como um mestre espiritual, você que tem que agradecer a Krishna. Agradeça a Krishna. Entendeu? Não fica pensando que você é algo, não. Você não faz nada. Você é um bobão. Então, Krishna é que está regendo toda essa orquestra de talentos, de espíritos, que alguns estão já voltando para o mundo espiritual e outros estão aqui boiando, né? Pisando na maionese, como eles falam, né? Os Hari. Então, quais são as suas mudanças? Krishna está falando. Qual a fonte que a origina, né? Que a gente falou aquilo. Qual é a fonte que está originando todas essas mudanças, esse intercâmbio, desse movimento energético, né? É assim como eu falei que o Senhor Shiva é o que faz essa destruição ou transmutação energética, assim também o Senhor Brahma, ele é um ser vivo igual a gente, só que ele cria o universo. Então, o nosso poder é esse, de criar o universo. No momento, a gente está aprendendo a co-criar um micro-universo. E o Senhor Vishnu, que é o próprio Krishna, que é a alma, né, de Brahma e do Senhor Shiva, ele manifesta, ele sustenta tudo isso que está manifesto. Imagina o poder de Deus, ele está sustentando cada átomo, cada mudança, cada forma, tudo está... os seus movimentos psicológicos, emocionais, tudo isso é Krishna que está mantendo, né? Vishnu.
Vishnu Krishna. Isso é fabuloso e Deus está dentro do seu coração. Ele é a fonte. E quando você entra em contato com a fonte, todos os seus corpos se alinham energeticamente, tudo se equilibra. E isso é prazer de existir, prazer de ser uma parte integrante de Deus, um servo eterno amoroso. Certo? Então, depois, qual é a fonte que origina? Quem é este conhecedor do campo de atividades? Quem é realmente que é o diretor por trás desse personagem, desse Bacta alemão, ou de você que está aí ouvindo? Né? Quem é o conhecedor real? Esse é o mistério. É um mistério que a gente vai ver que não é mistério nenhum, que a gente só estava fazendo essas considerações misteriosas porque a gente está vivendo num mundo de sonho, de mentira, de falsa identificação. Então, logo você entre na sua condição real, você realiza isso, você vai começar a rir, você vai falar assim, poxa, eu sempre fui isso o tempo todo, mas aí você tem que realizar isso, e para você realizar isso, você tem que purificar a sua mente. E para purificar a sua mente, você tem que cantar o santo nome, como o processo dessa era de Kali Yuga, e estar com a sua mente sempre, ou inteligência, vivificada por Krishna Katha, por tópicos relativos ao Senhor Krishna, e também ter uma boa associação. Porque se você não se associa com pessoas que estão sempre vivendo nessa dinâmica de instrução espiritual, né, você passa a ficar sempre na programação das pessoas ignorantes. Aí está sempre falando de problema, é guerra, é caos, é problema, é catástrofe, é apocalipse, assim, todos os problemas que você imaginar, é essa má associação. Então, Krishna, ele condena muito essa má associação. Não se associe com pessoas que não estão vivendo nessa interiorização. Isso vai atrapalhar o seu caminho espiritual nessa jornada humana. De modo que quando você se torna um sábio, você se associa assim muito rápido, né? Temporariamente, e também não desenvolve conversas onde você fica horas e horas dando conselhos inúteis, né? Porque se a pessoa está dando conselho mental para outra que está vivendo na vida mental, é tudo um grande vazio. A ideia é você se tornar um devoto de Deus e tentar mostrar para aquela pessoa o que é essa ciência aqui do Bhagavad Gita que a gente está querendo falar. Né? Por isso Krishna, ele prioriza muito a solitude, né? O silêncio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E você vai ensinar as outras pessoas a aquietar também um pouco a mente, porque a mente delas é muito tagarela, né? Não para nem um segundo, está sempre lá no futuro, no passado, não fica aqui, agora, ela não presta atenção em nada que faz. Por isso o Senhor Krishna está falando aqui, por favor, ouça, Arjuna, ouça! Para de pensar em cima do que eu estou falando, ouça, olha, é isso aqui, ó. E ele fala assim, quem é esse conhecedor do campo de atividades e quais influências ele exerce? Ou seja, como você cocria com Deus esse mundo? Ou como você está sendo influenciado pelos modos da natureza? Tudo isso é explicado aqui no Bhagavad Gita. Você está sendo conduzido de fora para dentro ou você está caminhando de dentro para fora? Você está existindo na programação ilusória, ou você está definindo a sua vida momento a momento nessa cocriação divina dentro da realidade pura da qual você é parte. Lógico, seria muito melhor você viver, né, totalmente consciente de Deus e tendo controle completo sobre o seu mundo, sendo você o senhor da sua mente. Mas aqui nesse mundo funciona, né, aquele refrão de que é melhor ficar na ignorância, porque a ignorância é agradável, né? Você não tem que pensar muito. E aí você vai tomar a sua droga, ou você vai fazer o seu fuxico, ou vai falar mal de alguém, e vai viver nessa situação só de luxúria, cobiça,
tendo umas animosidades, né, de vez em quando, e essa é a vida natural, né? Tem gente que gosta de ser problemática. A nossa mente, ela é terrível, né? Quando ela se torna um inimigo, que é o demônio, ela que é o diabo, é a mente. E a mente é dual, ela também é divina. Então a mente que é a nossa melhor amiga e nossa pior inimiga. Não adianta querer botar culpa em diabo, em outras pessoas, ou que eu sou uma pessoa boazinha, mas esse mundo é ruim. Não tem isso. Tem que você é o servo eterno de Deus e você tem que viver assim 24 horas enquanto você estiver encarnado aqui, sentindo essa bem-aventurança, e você vai ser realmente um estranho no ninho, ninguém vai te entender, e você tem que de algum jeito se adaptar nesse mundo para manter a sobrevivência desse instrumento físico, mas enquanto você mantém a sobrevivência, você o usa da forma que Krishna está recomendando aqui no Bhagavad Gita, em associação com ele. E aí você se torna um ser de milagres nesse mundo. Tá? Então vou só ler o significado aqui, que é bem pequenininho, para a gente terminar. Já Srila Prabhupada. O Senhor está descrevendo as posições constitucionais do campo de atividades e do conhecedor do campo de atividades. É isso que ele está fazendo nesse capítulo. Deve-se procurar conhecer a constituição desse corpo. Por corpo, né, significa a personalidade, o corpo físico, astral e mental. Temos que saber a constituição. Existem certas escolas de mistérios, né, que nos dão uma descrição muito boa disso, né? Deve saber a constituição do corpo, os elementos que o compõem, quem controla o seu funcionamento deste corpo, como ocorrem as mudanças, de onde vêm as mudanças, quais são as causas, quais são as razões, qual é a meta última da alma individual, e qual é a verdadeira forma da alma individual. Também se deve conhecer a distinção entre a alma individual viva e a superalma, suas diferentes influências, seus potenciais e etc. É necessário ter uma clara compreensão deste Bhagavad Gita, de acordo com a descrição dada diretamente pela Suprema Personalidade de Deus. E tudo isto ficará esclarecido. Mas deve-se ter o máximo cuidado de não considerar a Suprema Personalidade de Deus, situado em cada corpo, como sendo igual à alma individual. É isso que os impersonalistas fazem. A Jiva, né? Então, isso é bem parecido com o ato de igualar o potente ao impotente. Tá? Então, temos que ter todas essas considerações, e esse verso aqui, Krishna nem falou nada, né? A gente que foi inspirado a falar, mas lendo tudo isso, basicamente a gente descreveu todas as respostas a essas considerações que Srila Prabhupada colocou aqui, que vai ser falado posteriormente. E isso é bom, porque a gente vai relembrar, vai aprofundar cada vez mais esse assunto, para que possamos, né, caminhar com essa forma humana nesse campo de atividades, que é um reflexo desse próprio corpo, da mente, né, do falso ego, nos libertando assim desse falso ego e nos tornando uma testemunha poderosa por trás desse teatro material, para sabermos conduzir perfeitamente a nossa mente, as nossas emoções, a nossa intuição, a nossa energia, o nosso corpo, né, as nossas relações,
as nossas obtenções, as nossas perdas, apegos, desapegos, trevas, luz, nós vamos saber conduzir isso perfeitamente, sem nos envolver, sem nos perturbar, porque sabemos que Krishna caminha, né, com o devoto que se rendeu a ele, e nesse sentimento de amor, que é o segredo por trás de estar aqui nesse mundo, amando a Deus sobre todas as coisas, nossa vida vai ser assim, muito facilitada, né? Como diz, né, o Mestre Jesus fala, venha a mim que eu vou aliviar, né, o fardo, eu vou reduzir a carga. E aí eu sempre lembro do exemplo de você estar caminhando numa estrada cheia daquelas pedrinhas que machuca o pé, e você simplesmente bota um sapato da consciência de Krishna, e você vai estar andando nessa estrada de pedra e não vai sentir nada. Então está aliviado, você está andando no mesmo lugar do que uma pessoa que está vivendo com o falso ego, no modo da ignorância, nesse mundo, ou da paixão, né? E essa pessoa está sentindo altas dores nos pés, porque é simples. Se você se reveste da potência de Deus, do amor de Deus, Deus ele é seu amigo, ele está te conduzindo maravilhosamente nesse mundo. Mas se você é um tremendo egoísta, um teimoso, uma pessoa que não quer aceitar a existência de Deus, não, Deus não existe, eu sou Deus. Assim, dessa maneira, você sempre vai estar perturbado, né? Sempre vai estar com algum sofrimento, algum problema, porque tudo isso é construído por você mesmo. Todo desequilíbrio, toda desarmonia é produzida pelo espírito, que é o centro da existência, que está por trás ali do espelho. Então, se você não está consciente que você está olhando no espelho, você pensa que você é o cara do espelho, você fica ali parado, não faz nada, né? Ou só faz besteira. E o universo é a inteligência de Deus dentro desse circuito, desse movimento de energias de ação e reação. O que você semear, você vai colher. Deus não se engana, né? Deus não se deixa enganar pela pessoa que se finge de espiritualista, de bonzinho, de caridoso, mas no fundo, né, aquele exemplo, né, é uma taça limpa por fora, mas suja por dentro. É um enganador. É uma pessoa que está tentando jogar com Deus, né? Impossível isso, você vai perder sempre. Porque você tem que se movimentar no amor de Deus. Esse é o pedido de Deus no Bhagavad Gita. Por isso que é chamado a Bhakti Yoga. Você tem que caminhar nesse mundo assim. Senão você sempre vai ser um infeliz, um insatisfeito, um pobre coitadinho, uma vítima, né, da sociedade, uma pessoa lamentável de se conviver. Mesmo que você expresse algum tipo de alegria nesse mundo, que nada mais é do que química interna, né? Hormônio, e não adianta nada, não adianta nada, você tem que sentir essa energia divina. E para isso você tem que meditar, você tem que cantar o nome, você tem que ler o Bhagavad Gita, você tem que pedir a Deus, caminhar com essa confiança, com essa fé maravilhosa, onde Krishna vai estar se revelando momento a momento para você e te dando o serviço de acordo com o que ele quer. Se Krishna quiser amanhã que você sente aqui na frente do computador e se torne o melhor erudito, mesmo que você seja um analfabeto, você vai conseguir falar. Vai falar maravilhosamente. Compreende? Tudo está sob a regência de Deus. Então você pede a Deus, só isso, Deus, por favor, me ocupa, né? Quando você canta o Maha Mantra, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é você pedindo para Krishna, Krishna, pô, me ocupa aqui nesse mundo de alguma forma para eu te satisfazer. Né? Deixa o meu amor se manifestar aqui em alguma ação nesse mundo aqui, pelo menos, né? Que alguns interessados, no caso aqui da oratória, possam ouvir. Ouça, por favor, essa breve descrição. Mas é isso. Seguimos fortes, seguimos nesses estudos que me deixam assim extasiado, e temos muita coisa para aprender ainda, né? Nesses versos incríveis do Bhagavad Gita e também do Bhagavatam, e não tem fim. A vida toda acho que eu vou falar da consciência de Krishna, assim, em gratidão plena a Deus por
me favorecer nesse sentido, né? E me ajudar com a inspiração. Ok? Beijo no coração, muita luz, muita paz. Ouça essa aula de novo, é muito importante ouvir de novo, tá? E que Deus abençoe o caminho de todos vocês. Haribo!